Se você deseja saciar a sua sede em Cristo Jesus, aprenda com esta mulher, chamada na Bíblia de mulher samaritana. Ela tem nos ensinado como saciar esta sede. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje estamos no terceiro dia desta reflexão. Vou deixar o link na descrição, assim também como a janela da playlist desta série de reflexão, Saciando a Minha Sede. Saciar a sede em Jesus Cristo é dizer para Deus, é declarar que eu não quero mais ter sede, que daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já fui transformada, eu não quero mais voltar. No livro de Colossenses, no Novo Testamento, no capítulo 3, Deus fala através da vida de Paulo, quando ele deixa essa carta, ele fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal. E no versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, saciar a minha sede é olhar para o alto, da onde vêm todas as coisas, olhar para Deus. E no versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando pensamos em decidir, em agir, em ser transformada com o que Deus tem nos ensinado, o nosso amor pelo nosso Deus, ele passa a ser muito maior, muito mais necessário para a nossa vida como entendimento do que as coisas que são dessa terra, daquilo que tentam nos proporcionar para sermos felizes, alegres, quando na verdade saciar a sede é estar plena em Deus, através de Jesus Cristo. E no livro de Filipenses, também no Novo Testamento, tem um versículo no capítulo 3 que Paulo também escreve, dizendo assim a partir do versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, de toda uma exortação que ele descreve nos versículos anteriores. Mas ele diz assim: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele quer dizer? Quando eu passo por uma transformação, com o desejo de saciar a minha sede, eu não posso mais cometer os mesmos erros dos quais eu já cometi e que já deixei no altar do Senhor e digo para Deus: Deus, eu quero ser transformada nesta área. Se eu já fui transformada nesta área, não tem o porquê eu sentir sede novamente, ou seja, cometer os mesmos erros e passar pelo processo novamente de transformação. Então é preciso posicionamento nestes momentos, quando a tentação de voltar atrás para aquilo que eu já aprendi chegar até o meu coração, a minha mente. Imediatamente eu tenho que orar a Deus e pedir: Senhor, me ajude a não passar novamente por esses enganos. E a mulher de Samaria, que está descrito no livro de João, no capítulo 4, ela tinha ali ações contrárias à palavra de Deus. Mas agora ela começa a entrar numa conversa, num diálogo com Deus, quanto à adoração. Porque ela já aceitou Jesus Cristo, ela já passou pela transformação necessária na área da vida dela, já entendeu o quão isto era importante, mas agora ela começa a entrar num processo de questionamento quanto à adoração. Como eu adoro o Senhor? Como que esta ação deve ser feita? E o Senhor então conversa com essa mulher sobre este assunto, conversa comigo e conversa com você. Então, o primeiro passo para nós saciarmos a nossa sede é reconhecer a voz do Senhor querendo dizer algo para nós quanto à transformação numa determinada área da nossa vida, esta necessidade. O segundo passo é reconhecer quem somos e como estamos naquele momento, ser sincera com Deus. Deus, essa característica ela é contrária à sua palavra e eu tenho esse estilo de vida, ou naquele momento, naquele período da vida, essa característica ficou latente por causa de uma circunstância. Então, você tem que rasgar o seu coração diante de Deus e falar com Ele: Senhor, eu sou uma mulher
com característica idólatra, eu sou uma mulher com característica de ira, de contendas, eu sou uma mulher que gosto de estar no meio de uma briga. Então eu preciso declarar ao Senhor as minhas características, porque o Senhor, mesmo que Ele saiba, Ele nos conhece no profundo, mas Ele quer ter um tempo de relacionamento conosco e Ele deseja ouvir dos nossos lábios que realmente o desejamos como fonte de água viva para a nossa vida. Por isso, este relacionamento, este reconhecimento. E o terceiro passo, então, é este momento de adoração. É como eu vou entrar neste relacionamento com Deus. Como que funciona esta questão de orar, de clamar, de engrandecer o nome dEle, de glorificar o nome dEle? Como que funciona? Então, essa mulher vai nos ensinar a partir de um questionamento que ela faz com Deus. Na primeira publicação desta série, nós falamos sobre a origem desta mulher, que ela era de Samaria, e os samaritanos eram um povo que não se relacionava com os judeus por causa de um contexto histórico antigo, descrito no Antigo Testamento. E este povo samaritanos, eles tinham um tipo de adoração a Deus e a outros deuses contrárias à adoração dos judeus a Deus, porque os judeus adoravam no templo e os samaritanos, eles criaram seu próprio aspecto, suas próprias características de adoração. E no versículo 20, esta mulher conversa assim com Deus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E no versículo 21, Jesus diz a esta mulher: crê em mim que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E no versículo 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E no versículo 25 a mulher responde: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Mas aí Jesus responde a esta mulher: eu o sou, eu que falo contigo. Então ali acontece um diálogo de questionamento onde se deveria adorar. E o Senhor Jesus explica para essa mulher que não é o local, mas o seu coração. Evidente que o Senhor Deus, ele deixa um princípio para nós de que devemos nos reunir no templo, na igreja. No livro de Hebreus, também no Novo Testamento, no capítulo 10, no versículo 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então é necessário um relacionamento entre irmãos, como refletimos na publicação da segunda parte, quando nós refletimos sobre a família de Deus. E no versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então o que ele diz que algumas pessoas dizem que não é necessário ir à igreja, não é importante, porque basta uma adoração em casa. Mas o Senhor deixa este princípio que precisamos estar entre irmãos uns aos outros. Então há períodos, no domingo de manhã, por exemplo, que estamos todos juntos. Mas não é somente neste momento onde deve existir adoração ao nosso Deus, porque a adoração vem de dentro, vem através de nós. Não é no monte como os samaritanos diziam, mas também não é só no templo como os judeus diziam. A adoração, ela é contínua, todo instante, porque ela vem de nós, como ele diz aqui, que o Senhor procura os adoradores em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque significa que nós temos o entendimento de honrar a Deus e de nos redimirmos à graça maravilhosa dele, de salvação para a nossa vida e de amor e de perdão aos nossos atos.
Quando eu aceito a Jesus, entendo o amor de Deus para a minha vida, então eu começo a adorar, eu começo a engrandecer em palavras e em atitudes, buscando profundamente envolver-me a todo instante com Deus. É também no meu comportamento, no testemunho que eu passo para todos, porque ele diz também que é em verdade, ou seja, conforme tudo aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, o Senhor diz que não é o templo, não é o local, mas o que vem do seu ser. Porque, por exemplo, você pode estar dentro de uma igreja, no momento de um culto, num horário específico, num domingo, onde todas as pessoas se reúnem para ouvir a palavra, para orarem, para louvarem, mas o seu coração está vazio espiritualmente e vazio em verdade. Você só está ali para cumprir um calendário, mas não para adorar genuinamente a Deus, engrandecendo o nome dele, agradecendo quem ele é na sua vida, de tudo que ele te proporciona, como salvação, como transformação, amor, perdão, tudo aquilo que ele deseja falar com você. Então, o que ele fala para essa mulher, que é necessário reconhecer a verdadeira adoração em Deus, que ela deve ser em espírito e em verdade, a partir de cada um de nós. É individual, e na individualidade da adoração de cada um, há os momentos onde o povo se reúne para que haja uma adoração num só clamor, num só espírito, em uma só verdade, como o Senhor nos ensina na palavra. O Senhor nos ensina no livro de Mateus, no capítulo 22, sobre o grande mandamento. A maioria de nós conhecemos os 10 mandamentos descritos no Antigo Testamento. E o Senhor não veio para negar esses 10 mandamentos, mas ele diz que os 10 mandamentos, eles estão envolvidos num grande mandamento. E diz assim, no capítulo 22 do livro de Mateus, dentro de um questionamento no versículo 36, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, da lei dos quais eles estavam presos. Ou seja, eles não adoravam a Deus a partir do amor por Deus, mas pela lei, por aquilo que eles estavam acostumados a fazer. E no versículo 37 diz assim: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, a verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade, ela deve envolver este grande mandamento que o Senhor Jesus deixa como ensinamento aos discípulos. Eu sou discípula do Senhor e eu creio que você também deseja ser discípula do Senhor Jesus. E ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus, o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que me criou e te criou, aquele que nos salvou através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. E ele diz assim: de todo o teu coração, é de todo o teu ser, de todo o teu sentimento, de tudo aquilo que envolve o teu coração. E você é quem sabe, reconhecendo diante de Deus como o seu coração está ou como o seu coração é, que é o segundo passo para saciar a tua sede. E ele diz: de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, ou seja, tudo que te envolve, tudo que está em você é adoração a Deus. O teu comportamento, as suas decisões, as suas declarações e tudo aquilo que está em seus pensamentos e que muitas vezes ninguém sabe o que se passa, mas Deus sabe e Ele reconhece a verdadeira adoração que está em você. Então o Senhor deixa para esta mulher samaritana, mulher que está aí do outro lado me ouvindo. Reconheça a voz do Senhor querendo falar a você para que algo seja transformado na sua vida. Reconheça em Deus o que precisa ser transformado. Seja sincera com Ele. E quando você começar a passar por esse processo de transformação, é durante o processo, não é somente quando você estiver transformada. Expresse adoração a Deus em espírito e em verdade. Não somente dentro de um templo, mas no templo,
no seu quarto, com a porta fechada, naquele momento com Deus, ao dirigir o carro, no supermercado, quando estiver preparando a alimentação, enquanto estiver exortando, ensinando o teu filho, enquanto estiver com seu esposo, enquanto estiver à espera de um esposo. Em todo instante, no momento de uma avaliação na escola, na faculdade, em todo o tempo. No relacionamento entre amigos, entre colegas de trabalho, no seu trabalho, na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. Você deve ser a adoração em Deus, em espírito e em verdade. Em espírito, em honrar e render graças a Deus. Em verdade, respeitando a revelação dos altos céus para a nossa vida através da palavra de Deus. Seja esta mulher adoradora, independente das circunstâncias. Adore ao Pai no choro, adore ao Pai na alegria. Adore ao Pai quando estiver com dúvida, adore ao Pai nas certezas. Adore ao Pai em todo o tempo. E para finalizar, esta mulher, depois que teve todo o entendimento do que é servir a Deus, ela deixa toda a sua necessidade ali e no quarto dia de reflexão, nós vamos falar que as nossas necessidades nem sempre são maiores do que os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, quando o aceitamos como o nosso Salvador, o aceitamos como aquele que nos transforma, o aceitamos como aquele a quem rendemos a adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.